Olá pessoal, sou o professor Wagner. Daremos início ao comentário e resolução da prova de raciocínio lógico matemático, cobrada hoje, dia 7 de 5 de 2021, para a Polícia Militar de Minas Gerais, onde a banca organizadora é o CRS. Essa prova de raciocínio lógico teve 10 questões, sendo, no meu entendimento, 2 passíveis de recurso. Uma com probabilidade um pouco menor, mas de acordo com a sua fundamentação, acredito que aumente essa probabilidade e eu vou enriquecer esse debate, mostrando aqui várias argumentações para que essa questão, a 46, seja anulada, e a 48, de fato, é uma questão que acho que poucas pessoas observaram. Eu estou observando alguns comentários que algumas pessoas estão enviando, alguns vídeos de cursinhos preparatórios. Não existe menção alguma, nem na questão 46 e nem na questão 48. E no meu entendimento, essa questão 48, ela tem que ser anulada com certeza, por 2 motivos. O primeiro, que não foi mencionada a unidade do volume, e segundo, que não tem alternativa para marcação. E se a gente for esticar, ainda tem um terceiro, um tema cobrado que abrange não só questões aí de integrais, né, rotações de volumes, sai fora do campo do ensino médio. Vou mostrar para vocês, mas vou resolver pela expressão que define o volume de uma calota esférica, porque muitos que corrigiram essa prova, eu estava observando, né, antes de produzir esse vídeo, fiz um estudo minucioso e tenho certeza que essa questão, se você fundamentar ela bem, a 48, com certeza a probabilidade é altíssima para a questão ser anulada, e desejo sorte para vocês. Agora, eu vou deixar também na descrição do vídeo um arquivo que vai ter aí toda a referência bibliográfica, todas as condições para que você possa se apoiar, retirar dali algumas fundamentações. Ok? Iniciaremos apresentando o conteúdo programático de raciocínio lógico matemático, para identificarmos se de fato as 10 questões que foram cobradas na prova hoje, 7 de 5 de 2023, estão sendo contempladas no conteúdo programático do edital pré-estabelecido. No item 5.1, a parte inicial da estatística, envolvendo gráficos e figuras basicamente. O 5.2, alguns conceitos iniciais ainda em estatística, as medidas de tendência central, como média, moda e mediana, média aritmética simples e média aritmética ponderada, e também as medidas de dispersão, amplitude, desvio padrão, variância e coeficiente de variação, finalizando com porcentagem. Lembrando que no 5.1 também tem a parte envolvendo escalas. 5.3, toda a parte completa da lógica proposicional, a lógica sentencial ou raciocínio lógico qualitativo. 5.4, métrica, cálculo de áreas, cálculo de volume, cálculo de áreas de figuras planas, volume no espaço, enfim, estimativas e aplicações. 5.5, a parte envolvendo equações, primeiro e segundo graus, e sistemas lineares. 5.6, noções básicas de princípios de contagem e probabilidade. Foi mencionada aqui a parte estatística, mas está em duplicidade. Já foi mencionado no 5.1 e no 5.2. 5.7, a parte envolvendo as funções, especificamente função afim, que é a função polinomial do primeiro grau, função quadrática, função polinomial do segundo grau, função exponencial e função logarítmica e suas aplicações. 5.8, operações com conjunto através dos diagramas. 5.9, as sequências numéricas envolvendo determinado padrão, fenômenos periódicos, progressão aritmética e progressão geométrica. Por fim, o 5.10, variação de grandezas, razão, proporção, regra de 3, simples e composta. Como a gente já identificou 2 questões passíveis de recurso, sugiro que você volte no edital, faça uma leitura desse item 10, que é referente aos recursos. Provavelmente, a organizadora vai disponibilizar o gabarito oficial da prova objetiva amanhã, 8 de 5 de 2023, e você tem um prazo de 2 dias úteis para interpor o seu recurso. Caso você tenha interesse nessas 2 questões que eu vou mostrar com embasamento técnico, com argumentação, essas 2 questões elas
são passíveis de recurso e, no meu entendimento, elas deverão ser anuladas. Mas a probabilidade da organizadora, da banca organizadora anular, é um caminho muito grande. Primeiro, tem que ter um recurso muito bem fundamentado. Segundo, que ela tem que ser provocada e se sensibilizar que, de fato, o seu argumento está coerente e deva estar convergindo com o que ela deveria fazer, que é a anulação dessas duas questões. Eu vou mostrar na sequência, caso você se interesse. O recurso, ele é um recurso que tem uma expectativa boa para anulação, porque existem alguns erros bastante grotescos ali, erros graves, que não poderiam acontecer porque feriu a isonomia do processo seletivo. Tranquilo? Muito bem. Próximo item. Os recursos eles podem ser realizados de duas formas. A primeira forma, pessoalmente. Você pode levar o seu recurso através de um envelope lacrado na Rua dos Pampas, número 701, Barro Preto, Belo Horizonte, ou enviar via SEDEX com aviso de recebimento, ou seja, AR. Você recebe uma carta dos Correios te notificando que o seu recurso chegou lá e alguém assinou esse recebimento. Ok? Tem até o CEP para facilitar o seu envio pelos Correios. Então, você que não mora na região metropolitana de Belo Horizonte, a maneira melhor para se fazer esse recurso, para interpor esse recurso, é pelos Correios. Perfeito? Muito bem. Você deve fazer esse recurso em um determinado envelope, né, uma embalagem lacrada. E ele tem que ser identificado de forma externa lá no anexo J, eu vou mostrar na sequência, com todos os dados que você tem que preencher e colocar na parte externa desse envelope. E se for pelos Correios, você deve escrever a expressão CFSD recurso, para que ele identifique lá e juntamente com a etiqueta de identificação, que está no anexo J. E por fim, a parte que é os critérios de, vamos dizer, embasamento técnico, argumentação para o seu recurso. Primeiro que ele tem que ser digitado, não pode ser escrito à mão. E todas as folhas numeradas em ordem crescente, inclusive os anexos. Você pode colocar inclusive a questão, figuras, as referências, da forma que achar conveniente. Tem que ter fundamentação, com argumentação lógica e consistente, que eu vou apresentar para vocês. Tem que conter a fotocópia do trecho da bibliografia pesquisada. No nosso caso aqui, a gente vai ter aqui simplesmente um erro na redação, isso suficientemente é mais do que necessário ali, fazendo essa argumentação, que existe uma falha na redação, então não vai ser necessário colocar a referência. Mas se você quiser buscar a referência, sugiro que você busque qualquer tipo de questão que você possa colocar para embasar ainda mais o seu recurso e mostrando ali o que eu vou propor. Letra E, cumprir os modelos disponibilizados, que estão lá nos anexos J e K, se não me falha a memória, vou apresentar na sequência, e colocar uma cópia do documento de identificação sua. Muitas bancas, elas proíbem essa identificação. A CRS é diferente, ela exige que você coloque uma fotocópia da sua identificação dentro ali do envelope. E você vai assinar apenas na folha de identificação. Ok? Está aí então os dois anexos J. Você vai marcar a prova objetiva, porque você está fazendo recurso contra o gabarito da prova objetiva. Assina, coloca todos os seus dados, o concurso, enfim. E isso vai ser na parte externa do seu envelope. Na parte interna, você coloca o seu recurso, também todos os dados. Eu sugiro que você faça isso no Word, né? Copie essas informações no Word e depois gera um PDF e imprima. Porque veja a parte da justificativa, muito curtinha, você tem que deixar um campo maior. Referência bibliográfica, você pode colocar qualquer livro, eu vou mostrar na sequência, que vincula essa situação do que está faltando na redação. E aí você pegando um simples exercício de algum livro, que ele menciona a unidade, eu vou mostrar na sequência, isso é suficiente para que o seu recurso esteja bem embasado. Ok? E você assina e coloca no envelope, lacra, ou pessoalmente ou via correio. Muito bem. Fazendo uma análise e impressões da prova de raciocínio lógico, né, primeiro vamos pensar nas questões que estão aí presentes no conteúdo programático. De fato,
não podemos contestar essa parte, porque todas as 10 questões estão de acordo com o conteúdo programático. Mas 2 questões, no meu entendimento, são passíveis de recurso. Falta de clareza na redação. E contém vícios também, vou mostrar na figura de uma determinada questão de geometria. Agora, as questões por nível de dificuldade. No meu entendimento, obviamente, isso ele é muito subjetivo, cada professor pode pensar de uma forma, mas aqui trouxe a minha análise, as minhas impressões. 5 questões com nível fácil, 4 com nível médio e uma questão com nível difícil, que é a questão que precisaria decorar a forma do volume da esfera. A banca nunca trouxe questões dessa natureza, fugiu um pouco do padrão, tem outras questões também que ela foge um pouco do padrão. Então, minha crítica construtiva é em relação a essa situação, que essa prova não foi padronizada em relação aos anos anteriores, desde quando a CRS elabora provas de matemática, mesmo que sendo do CFO ou de outras situações, nunca foi cobrado o volume de uma esfera para o curso de formação de soldado. Então ela fugiu um pouco do padrão, algumas outras questões aí, como as áreas, né, dessas figuras planas, mas enfim, não podemos questionar essa parte porque está presente no conteúdo programático. Questão 41. Uma patrulha policial é composta por 4 policiais. Vou pegar aqui de vermelho para facilitar a visualização. Que se deslocam em fila na tentativa de abordar e capturar o autor de um crime. São eles os soldados Cláudio, Fernando, João e Ricardo. Não necessariamente nessa ordem. Cada um dos policiais, vou trocar aqui inclusive então a cor, vou colocar aqui de amarelo, cada um desses policiais porta uma arma. Um porta a espingarda, outro o fuzil e outro a pistola e mais o último a submetralhadora. Também não necessariamente nessa ordem. Fernando, vou pegar agora outra cor. Fernando dá cobertura ao policial que está à sua frente na fila e que porta uma submetralhadora. Então a pessoa que está à frente de Fernando, ele porta uma submetralhadora. Muito bem. Vamos agora para Cláudio. Cláudio, que não é o último da fila, então não é o último da fila, fica uma posição, cuidado com essa expressão, uma posição na frente de João. E João não está com a espingarda, né, que não está armado de espingarda, e não é o segundo da fila. Então, o João ele não está com a espingarda e não é o segundo da fila. O terceiro militar está com a espingarda. Com base nas informações fornecidas, é incorreto afirmar que Fernando é o segundo militar da fila, letra A. B. Cláudio é o terceiro militar da fila e porta uma espingarda. C. Ricardo é o primeiro militar da fila e porta uma submetralhadora. Letra D. João porta uma submetralhadora. A ideia dessa questão, vamos tentar aqui desenhar as 4 posições e vamos identificar aqui quais são essas posições. Quem vai ser a posição do primeiro da fila, segundo, terceiro e quarto. Podemos pensar assim. Quem está aqui vai ser o primeiro da fila, quem está aqui vai ser o segundo da fila, aqui o terceiro da fila e aqui o quarto da fila. As ideias centrais dessa questão estão baseadas no Cláudio e no João. Por quê? Porque, veja, vamos pensar aqui, ó, Fernando, vamos pensar no Fernando primeiramente, mas ele vai contribuir pouco nesse início de questão. Fernando dá cobertura ao policial que está à sua frente na fila. Então, o Fernando, a única coisa que a gente sabe é que ele não está na primeira posição, porque tem alguém na frente dele onde ele dá cobertura. Muito bem, mas agora que esse que Fernando dá cobertura, ele
tem uma submetralhadora. Não dá para a gente identificar por enquanto. Agora veja, Cláudio que não é o último da fila. Então, Cláudio não é o último da fila. Veja, fica uma posição na frente de João. Agora a parte principal da questão. Veja, o Cláudio está uma posição à frente de João. Agora olha o que ele fala de João. João não está armado com espingarda. Vou até colocar aqui, ó. João não está armado com espingarda e não é o segundo da fila. Então aqui no segundo da fila não pode ser João. E aí sobra qual a única possibilidade para Cláudio? Ainda ele diz que o terceiro militar da fila está armado com a espingarda. O terceiro, quem está aqui, está armado com a espingarda. Vê se tem coerência esse raciocínio. Se João, ele não pode ser o segundo. Se ele não pode ser o segundo, perceba que o Cláudio não pode ser o primeiro. Porque se o Cláudio fosse o primeiro, se ele está uma posição, apenas uma posição à frente de João, ele teria que ficar em primeiro, o João em segundo. Como o João não está em segundo, eu já excluo o Cláudio da segunda posição. Então já sabemos que o Cláudio também não está na primeira posição. O João não estando na segunda, isso permite concluir que o Cláudio também não está na primeira posição. Então sobra para Cláudio a terceira e segunda posição. Mas olha só, o terceiro militar da fila está armado com a espingarda. João não tem a espingarda, então esse terceiro aqui também não pode ser João. Se ele não pode ser João, o Cláudio não pode ficar em segundo, pelo mesmo motivo que a gente fez agora mesmo. Porque veja, vamos fazer aqui, ó. Será que se João estiver aqui, vai ter uma contradição? Sim, porque o Cláudio está uma posição à frente de João, mas olha, quem está aqui está com a espingarda. E ele menciona que João não está armado com a espingarda. Então, João não estando aqui, Cláudio não pode estar aqui. Então a gente acaba de concluir que o Cláudio vai estar na terceira posição. Então, vamos colocar aqui o Cláudio na terceira posição. E se Cláudio está na terceira posição, ele está uma posição à frente de João, João vai estar aqui. Então, aquilo que a gente não sabe, vamos apagar. Agora veja, João não pode estar aqui, ele já está na quarta posição. O Fernando não pode estar na primeira posição, então, por eliminação, o Fernando só pode estar na segunda posição, já que ele não pode estar na primeira. Isso foi mencionado quando ele informa que Fernando está à frente de um militar, onde está dando uma escolta para ele. Então, Fernando não pode ficar na primeira posição, ele só pode ficar na segunda. E aí sobra o Ricardo na primeira posição. E veja, quem está em terceiro está com a espingarda. Agora, quem Fernando dá a escolta, por exemplo, está aqui dando cobertura, ele está com uma submetralhadora. Então, essas são as únicas informações que a gente pode concluir da questão. A gente pode concluir que o primeiro que está na fila é o Ricardo, o segundo é o Fernando, o terceiro é o Cláudio e o quarto é o João. Sabemos que o Ricardo está com a submetralhadora e o Cláudio está com a espingarda, mas não é possível saber qual vai ser a arma que está o Fernando e qual será a arma que está João. Mas isso não tem problema, porque a gente já consegue marcar a alternativa correta somente com essa análise. Veja, Fernando é o segundo militar da fila. Essa letra A é verdadeira. B, Cláudio é o terceiro militar da fila e porta uma espingarda. Verdadeiro também. Ele quer a falsa. Ricardo é o primeiro militar da fila e porta uma submetralhadora. Perfeito. E por fim, João porta uma submetralhadora. Não porta a submetralhadora, porque quem porta a submetralhadora é o Ricardo. Então, a letra D é falso. Como ele quer a incorreta, marcaremos letra D de dado. Ok? Questão 42. Analise as assertivas abaixo e em seguida responda o que se pede.
Assertiva número 1. A mediana é o valor central de um conjunto de números colocados por ordem de grandeza. Assertiva número 2. São exemplos de variáveis quantitativas discretas o número de filhos de um casal e a escolaridade de uma pessoa. Assertiva número 3. Quanto maior o desvio padrão, mais distante os valores amostrais estão da média. Ao passo que quanto mais próximo de zero, mais homogêneo é o conjunto. Assertiva 4. Considerando um conjunto de 60 meninos e 40 meninas e a utilização da amostragem proporcional estratificada para a seleção de uma amostra de 10% do tamanho da população. A amostra conterá 5 meninos e 5 meninas. Marque a alternativa correta. Letra A. Uma assertiva é falsa. B. 2 assertivas são falsas. C. 3 assertivas são falsas. E letra D. Todas as assertivas são falsas. Então, começaremos na assertiva número 1. E, de fato, a mediana ela vai estar sempre associada ao valor central, desde que esse conjunto esteja em ordem crescente, ou da forma que ele propôs aqui, em ordem crescente de grandeza. Então, o item 1, ou assertiva 1, é verdadeiro. Se a quantidade de elementos de um conjunto é par, eu pego os dois centrais, faço uma média aritmética simples entre esses dois, e o valor central vai ser a mediana, desde que esteja na forma de Hall ou na ordem de grandeza. Se eu tenho uma quantidade ímpar, aí a gente vai localizar de fato o próprio elemento ali central, vai ser a própria mediana. Então não vai deixar de ser o valor central, assertiva 1 é verdadeira. Muito bem. Assertiva 2. São exemplos de variáveis quantitativas discretas. O número de filhos de um casal, e a gente sabe que o número de filhos de um casal é uma variável quantitativa discreta, porque um casal pode ter 0 filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Não tem como ter 3,7 filhos. Portanto, isso é verdadeiro. Porém, a escolaridade, ela não é uma variável quantitativa discreta. Ela é uma variável qualitativa ordinal. Ela te dá a qualidade, né, o atributo, que, por exemplo, ensino superior, ensino médio, essa seria a escolaridade. Então, existe uma hierarquia e é qualitativa, é um atributo, é uma característica. Então, não é quantitativa, é qualitativa. Então, essa variável seria qualitativa ordinal. Existe uma ordem em relação a ela. Quando a gente fala, por exemplo, sexo, é nominal, não existe uma hierarquia. Tem muitas variáveis qualitativas nominais, mas essa aqui ela é qualitativa ordinal. Muito bem. Item 3. Então já sabemos que no contexto geral, a assertiva 2, ela é falsa, porque existe uma verdadeira e aqui tem um E. A gente pode até levar para o raciocínio lógico proposicional. Se tem aqui um E, é um conectivo, as duas proposições têm que estar verdadeiras. Se uma estiver falsa, ela completa já está falsa. 3. Quanto maior o desvio padrão, mais distante os valores amostrais estão da média. Correto. Se eu tenho desvio padrão muito alto, os dados estão muito discrepantes da média. Agora, se ao passo que esse desvio padrão está próximo de zero, os termos estão bem concentrados, bastante homogêneos. Então, o item C, assertiva número 3, de fato, é verdadeiro. Muito bem. Por fim, o item 4, ou assertiva 4. Eu tenho um conjunto de 60 meninos e 40 meninas. Vamos chamar aqui de homens, H e M meninas. Veja, numa amostragem proporcional estratificada, existem vários tipos de amostragem. Como exemplo, eu poderia ter aleatória simples, né, conglomerado, enfim, ele deu a estratificada. Mas basta calcular os 10% de cada uma delas, porque existe aqui uma proporção.
e 10% de 40 meninas. Então, 10% de 60 meninos seria, então, 6 meninos. Vamos escrever meninos mesmo, então. Aí a gente já olha para as alternativas e verifica quantos serão. E 10% de 40 meninas são 4 meninas. De fato, a totalização aqui é 10. São 10 no total. Mas esses 10 não são divididos em 5 e 5, como informa a questão. Aqui ele informa que são 5 meninos e 5 meninas. Então, essa assertiva ela é também falsa. Letra A, uma assertiva é falsa? Não, duas assertivas são falsas. B, duas assertivas são falsas? De fato, A2 e A4. Três assertivas são falsas? Não, somente duas. Todas as assertivas são falsas? Não, somente A2 e A4. Ok? Lembrando que essa questão ela está relacionada às medidas de tendência central, medidas de dispersão e também porcentagem. Ok? Questão 43. Marque a alternativa correta. O assessor de comunicação da 20ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais resolveu criar uma bandeira que representasse a sua região. Ele desenhou a bandeira abaixo, que pretende colorir com 4 cores diferentes, escolhidas entre as 6 cores que representam a sua região. Quantas formas distintas de pintar a bandeira com 4 cores diferentes ele possui? Alternativa A, 240, B, 360, C, 60, letra D, 180. Trata-se de uma questão envolvendo princípios de contagem e é uma questão com grau de dificuldade bem tranquilo, uma questão de nível fácil. Por quê? Nós temos 6 cores. Então, se eu quiser pintar, por exemplo, o triângulo pode ser pintado de qualquer uma das 6 cores diferentes. Então, existem 6 possibilidades para o triângulo. E a gente vai usar o princípio fundamental da contagem, porque qualquer que seja a cor escolhida aqui, se eu escolher, por exemplo, uma cor verde, a próxima cor que vai ficar externa aqui ao triângulo e interna ao círculo, qualquer que seja a cor, eu vou ter sempre 5 possibilidades. Só não posso pintar com a mesma cor que eu pintei aqui. Então, na verdade, para pintar essas figuras, eu não posso pintar todas de uma única cor, senão eu não vou identificar as figuras. Então, pintada essa figura do triângulo de uma determinada cor, sobram 5 possibilidades para pintar, por exemplo, a parte interna do círculo e externa ao triângulo. Depois eu vou pintar essa região que parece uma elipse. Só não posso pintar com a mesma cor que foi pintada o triângulo e também não posso pintar com a mesma cor que foi pintado o círculo, a parte interna do círculo e externa ao triângulo. Então eu vou ter 4 possibilidades para pintar a região interna da elipse que esteja externa tanto ao círculo e o triângulo. E por fim, o retângulo, obviamente, eu tenho aqui que pintar diferente das 3 cores que eu já pintei. Então sobram 3 possibilidades. Didaticamente, seria o seguinte: eu posso pintar a de vermelho, a cor de vermelha, o triângulo. Então eram 6, sobraram 5. Posso pintar dentro do círculo aqui de verde, só que eu não posso pintar a parte do triângulo. Poderia pintar, por exemplo, essa região aqui. Lógico que eu tenho que pintar toda a região, aqui só uma forma ilustrativa, de amarelo. Mas eu tenho 4 possibilidades, que 2 eu já utilizei. E por fim, vamos pensar aqui de um roxo, eu pintaria essa região aqui, que está externa a essa elipse e interna ao retângulo. Também não podemos dizer se aqui é um retângulo, porque ele não forneceu o ângulo aqui de 90 graus. É um quadrilátero. Perfeito? E isso vai ser objeto da nossa argumentação para a questão passível de recurso. Fazendo aqui as operações dessa questão, 6 vezes 5, 30, 4 vezes 3 é 12, e como eu vou usar o princípio multiplicativo, 12 vezes 30, se fosse
12 vezes 3 é 36. O resultado é 360. Esse, portanto, já é o resultado final para a questão. Vamos marcar nessa questão a letra B de bola. Perfeito? Questão 44. A Polícia Militar de Minas Gerais avalia a qualidade do serviço prestado à comunidade através de metas de redução de criminalidade, de indicadores de produtividade como quantidade de apreensões de drogas e armas ilegais, bem como sob a ótica da satisfação da população. Em relação à satisfação da população, é realizada uma pesquisa através da internet que contempla 3 indicadores quais sejam: sensação de segurança, atendimento do 190, atendimento pelo policial no local da ocorrência. Os dados da pesquisa revelaram que 66% dos cidadãos mineiros se sentem seguros. 58% aprovam o atendimento via telefona ao 190. Aqui preciso chamar um professor de língua portuguesa para nos ajudar em relação se é telefona ou se é telefone, ou se essa telefona está certa. Telefona significa a pessoa telefona ao 190, para ver se esse ao também está certo, mas isso não vai interferir em nada a nossa interpretação da questão. 60% aprova o atendimento pelo policial no local da ocorrência. Então, aqui no local da ocorrência. 43% dos entrevistados se sentem seguros e aprova o atendimento via telefona, aparece de novo, telefona ao 190. Acredito que esteja correto, a pessoa vai telefonar ao 190. 42% dos entrevistados se sentem seguros e aprova o atendimento pelo policial no local da ocorrência. 31% dos entrevistados aprovam tanto o atendimento via telefona ao 190 e também pelo policial no local da ocorrência. 28% dos entrevistados se sentem seguros e aprovam tanto o atendimento via telefone ao 190 quanto o atendimento pelo policial no local da ocorrência. E por fim, o restante dos entrevistados não se sentem seguros e não aprovam nem o atendimento pelo 190, nem o atendimento pelo policial no local da ocorrência. Então, não se sentem seguros, não aprovam o atendimento pelo 190, nem o atendimento pelo policial. É a parte que está fora de todos os conjuntos. Marque a alternativa correta que corresponde ao percentual dos entrevistados que não, outra informação aqui que tem que tomar muito cuidado, não aprova o atendimento 190. Trata-se de uma questão envolvendo operações com conjuntos. A ideia é a gente desenhar os conjuntos e a gente percebe que a soma de várias porcentagens supera 100%. Existe aqui algumas menções aqui, por exemplo, 28% eles se sentem seguros, também aprovam o atendimento via telefone 190 e também aprovam ou estão sinalizando aqui para a segurança no policial no local da ocorrência. Então existem interseções entre esses conjuntos que eu vou desenhar de forma separada aqui, mas com a interseção. Podemos utilizar também o conjunto maior, que seria o conjunto universo, e fora um conjunto menor, né, com as pessoas que não fazem parte deles. Então vamos colocar aqui, ó, sensação de segurança, aqui atendimento pelo 190 e aqui atendimento pelo policial no local da ocorrência. Ok. Então, sempre quando a gente está analisando essas questões, o conjunto universo aqui representa 100% e a gente sempre começa das interseções. No caso aqui, a interseção 3 a 3. Então, vamos pegar aqui
esses 28% e já resolver eles. Eles se sentem seguros, aprovam o atendimento via telefone ao 190 e também atendimento ao policial no local das ocorrências. Isso é 28%. Muito bem, já fizemos o item 4. Agora a gente vai subindo, a gente percebe que 31% dos entrevistados apoiam ou aprovam tanto atendimento via telefone 190 e também pelo policial. Então, essa região de interseção entre policial que está atendendo no momento da ocorrência e o atendimento por telefone 190, essa soma dos 28 mais os 3 aqui é que contempla os 31%. Então, basta a gente fazer 31% menos 28%, que essa é a região de interseção entre esses dois conjuntos. Fizemos também o 6. Aqui a gente fez o 7. Tinha falado o 4, mas é o 7. Agora, 42% dos entrevistados sentem-se seguros e aprovam o atendimento pelo policial local da ocorrência. Então, essa interseção está aqui, com os que têm a sensação de segurança, com os policiais aqui, né, ou policial no local da ocorrência. Isso dá 42%. Então, faltam 14%, basta a gente fazer 42% menos os 28% para chegar nos 42%. Né? E aí a soma de 14 mais 28 resulta em 42%. Subindo, 43% agora se sente seguros e também aprova atendimento pelo 190. Essa soma da interseção desses dois conjuntos é 43. Se antes era 42, faltou aqui 14, agora vai faltar 15 para dar 43. Basta fazer 43 menos 28. A prova é que 28 mais 15% vai dar, de fato, 43. 60% aprova atendimento pelo policial no local da ocorrência. 60% a gente vai olhar pelo conjunto de baixo. Então, 14 mais 28 dá 42. 42 mais 3 dá 45. Para 60, faltam 15. A prova é 15 mais 14, 29. 29 mais 3 vai ser 32. 32 com 28, 60%. Nós já fizemos esse aqui também. Agora, 58% aprova atendimento via telefone 190. Se são 58, olha só, aqui a gente já tem 28 na interseção dos três. Faltam 30. Aqui já tem 15, faltam 15. Então, agora a gente coloca 12 aqui. De prova que a gente vai somar 12 com 3, 15, com mais 15, 30, com mais 28, 58. Bastaria a gente fazer o 58 menos a soma desse. Mas como eu tenho aqui o 28, faltam 30. Como eu tenho 15, faltam 15. Como eu tenho 3, faltam 12. Essa é uma boa maneira de se pensar. 66 agora se sentem seguros. Então tudo aqui tem que ser 66. Então veja, 15 com 14 dá 29. 29 com 28 dá 57. 57 para 66 faltam 9%. Se eu somar 9% mais 15 dá 24. 24 mais 14 dá 38. 38 com 28, 66. Ok, estamos aqui diante de um cálculo correto. Agora só precisamos desses aqui que estão fora, que a gente pode chamar de nenhum. Cuidado, não é o que ele quer. Mas veja, uma boa ideia é pegar o maior número que a gente tem aqui, e o maior número está na parte das pessoas, dos cidadãos que se sentem seguros. Então eu não preciso somar novamente esses valores aqui, porque eu já sei que eles, somando, vão dar 66. Veja, 66 com mais 15, com mais 3, com mais 12, vai resultar num valor para a gente tirar de 100. Então, 66 com mais 3, 69. 69 com mais 2, 71. Com mais 10, 81. 81 com mais 5, 86. 96. Então, essa soma
está dando 96. Para 100% faltam 4%. E agora, para finalizar a nossa questão, vou até apagar essa parte aqui que a gente utilizou na construção. Agora a gente vai fazer o seguinte: quantos desses cidadãos não aprovam o atendimento 190? Então basta a gente excluir todas essas porcentagens que estão aqui nesse conjunto, que todos que estão aqui aprovam o 190. Então a gente vai somar 9 com 14, com mais 15, com mais 4. Então vamos apagar aqui essa parte. Veja só, se a gente quer aqueles que não aprovam o atendimento 190, é o que sobra. E tem que somar esse aqui também, o nenhum, que é 4%. Então, somando esses valores, teremos 15 com mais 14 dá 29, 29 com 9 vai dar 38, 38 e 4, 42. Então, essa parte que está fora é 42%. A nossa resposta é 42%. Esses não aprovam o atendimento via 190. Tá aí o resultado final para a nossa questão. Vamos marcar a alternativa A. De novo a ideia, eu retiro os 190, é o que eu não quero. Então, o que eu quero vai ser os 9%, mais os 14%, mais os 15%, mais os 4%. E essa soma representa 42%. Ok? Questão 45. Com uma régua você mede no mapa um trecho reto de uma rodovia entre o quilômetro 45 e o quilômetro 63. A distância no mapa é 10 centímetros. Marque a alternativa correta, que corresponde à escala cartográfica desse mapa. Alternativa A, 1 sobre 18.000, B, 1 sobre 1.800.000, C, 1 por 1.800 e letra D, 1 por 180.000. Trata-se de uma questão envolvendo escala, está contemplada aí no conteúdo programático. Então existe aqui, vamos dizer, um mapa onde a distância entre um trecho de rodovia e o outro, ele está aí contemplando 10 centímetros. Então, essa medida de 10 centímetros no mapa. Muito bem. Mas a distância real, ou seja, a distância que a gente tem aqui em relação aos quilômetros, ela está aqui representada por 63 menos 45, ou seja, 18 quilômetros. Basta a gente fazer aqui os 63 menos os 45. A gente tem aqui os 18 quilômetros de diferença. Então, uma escala está em centímetros e a outra, na verdade, uma medida está em centímetros e a outra está em quilômetros. Então, eu primeiro preciso passar de quilômetros para metro, para facilitar, e depois eu passo para centímetro. A gente sabe das transformações que tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, que é a medida aqui padrão, decímetro, centímetro e milímetro. Então, se a gente tem 18 quilômetros, para a gente passar para metro, basta a gente aumentar 3 casas decimais. Quilômetros para metros, eu multiplico por 10 a primeira vez, por 10 a segunda vez, por 10 a terceira vez. Agora, de metros, aqui estamos com a medida em metros, 18.000 metros. Para centímetros, basta multiplicar por 10 para passar para decímetro, depois por 10 de novo para centímetro. Então, mais 2 zeros. Essa é a medida em centímetros, 1.800.000 centímetros. Outra forma de organizar essa transformação é pensar na medida aqui. Se é 18 quilômetros, quero passar para centímetro, então vou acrescentando aqui as casas decimais e de fato vamos chegar aqui em centímetros.
1.800.000 centímetros. A escala ela vai estar sempre relacionada à parte menor, a medida menor, pela medida maior. Então eu vou fazer 10 centímetros dividido por 1.800.000 centímetros. Então essa vai ser a nossa escala. Posso simplificar, porque eu tenho uma representação do tamanho do desenho, tamanho da medida no mapa, sobre o tamanho da medida real. Corto 0 com 0, o centímetro também corta com centímetro, por isso que a escala ela não precisa ser em centímetro, poderia usar outra unidade, desde que esteja na mesma unidade. Poderíamos ter uma escala como palmos, até escalas que não são muito usuais, mas essas medidas têm que ser na mesma unidade. E aí eu tenho uma escala de 1 para, porque aqui eu tenho uma divisão e é uma proporção, 1 para, ficamos aqui com 180.000. A medida de centímetros já foi cancelada, a nossa escala tem esse comportamento e esse é o resultado final da questão. Nessa questão, a escala é de 1 para 180.000. Marcaremos, portanto, a alternativa D de dado. Perfeito? Questão 46. Essa questão, no meu entendimento, ela é passível de recurso e ela deverá ser anulada. Para anular uma determinada questão, duas coisas têm que acontecer. O seu recurso tem que ser muito bem fundamentado e esse teu recurso tem que convergir com os membros da banca organizadora, que vai aceitar o seu recurso, né, anulando a questão. Então depende desses dois fatores. E se você faz um recurso muito bem fundamentado, a probabilidade que a questão seja anulada, ela sempre vai aumentar. Vamos primeiro corrigir essa questão e mostrar aqui um vício que ela tem, né, que não foi mencionado e deveria ser mencionado. Vamos a ela. Sabendo que as distâncias B e C são respectivamente 3 e 4 metros, e que AD é o raio da semicircunferência de centro em A, como mostra a figura abaixo. Determine o valor da área mais escura e assinale a alternativa correta. Considere o π igual a 3. Letra A, 12 metros quadrados, B, 9 metros quadrados, C, 6 metros quadrados, letra D, 3 metros quadrados. Muito bem. O vício dessa questão é que a gente não sabe qual vai ser esse ângulo aqui. Ou seja, eu vou fazer aqui de amarelo para facilitar a visualização. Nós não sabemos que ângulo que está aqui. De fato, a semicircunferência está correta, existe aqui de AB é o raio, de AD também é o raio, de B até D é o diâmetro. De fato, aqui a gente tem uma reta, mas nós não sabemos qual é o ângulo que está aqui e nós não sabemos o ângulo que também está aqui. Ele não forneceu. Se ele fornecesse que aqui era 90 graus, a solução da questão ela tinha um único gabarito. Mas nós não podemos resolver a questão com essa intuição. A gente não pode olhar para a figura e imaginar que esse desenho está ali com 90 graus. E se tiver com 100 graus e eu não estou conseguindo visualizar? Numa prova não podemos ter aí uma situação que fira a isonomia do processo. Essa informação ela é relevante, ela deveria estar no desenho ou mencionada na redação. Como ela não está, existem várias respostas para essa questão. Até vou mostrar aqui quais serão essas respostas. Primeiro vamos considerar que aqui seja 90 graus. Então a ideia vai ser a seguinte. Se de fato ali é um retângulo, né, se aqui for 90 graus, aqui também 90 graus, aí sim a gente está diante de um retângulo, né, aqui também 90 graus, aqui 90 graus. Bastaria ele dizer que essa figura, vamos chamar aqui de E, era um retângulo. Resolvida a questão. Ele não menciona nem na redação e nem coloca na figura. Então, se o ângulo ali, se o quadrilátero BCED for um retângulo,
nós temos o seguinte. Sabemos que a medida BC é 3 metros. Sabemos aqui também que a medida BD é 4 metros. Então, todo o diâmetro aqui da semicircunferência é 4. O ponto A é o centro, então vou dividir ao meio, 2 metros para cá, 2 metros para cá. E aí a gente já pode resolver a área. Então, vamos resolver a área desse triângulo retângulo que tem aqui medidas da base 4 e altura 3. Então, a medida desse triângulo é base 4 vezes altura. Ele está de cabeça para baixo, é um triângulo retângulo. 3 sobre 2. 12 sobre 2, 6 metros quadrados. Isso se esse quadrilátero aqui for um retângulo. E aí eu estou diante de um quarto de uma circunferência. Então, essa área aqui, ela será dada por πr ao quadrado sobre 4. É a quarta parte de uma circunferência, ou seja, de um círculo todo. A circunferência é só a linha de contorno. O círculo é toda a estrutura, a parte interna e a linha também, mas nós queremos um quarto do círculo. E aí o π pediu para usar 3, o raio é 2 ao quadrado, 4, dividido por 4. Simplifica, 3 metros quadrados. Como ele quer a área dessa figura, né, eu vou tentar desenhar ela aqui, só para ilustrar de forma coerente, ele quer a área dessa figura. E a área dessa figura vai ser a soma de 6 metros quadrados mais 3 metros quadrados, ou seja, 9 metros quadrados. Mas será que essa vai ser a resposta para a nossa questão? Nós temos que defender que não. Né? A não ser que você acertou essa questão e aí você não vai preocupar com esse recurso. Mas se você errou essa questão, uma questão ela faz muita diferença. Fundamente o seu recurso da seguinte forma. Então aqui a gente vai iniciar a fundamentação. Então agora a gente vai olhar para essa figura sem que esse ângulo seja 90 graus. Então o que a gente vai imaginar? Já sabemos que aqui o raio é 2 metros, então isso não vai ser alterado, ou seja, a semicircunferência está de acordo com o texto, mas essa parte não está. Então veja só, eu tenho aqui vamos pensar aqui numa circunferência de centro em B, onde eu vou ter os 3 metros. Então, por exemplo, só para a gente entender a situação. Vou desenhar melhor aqui para ficar mais claro a situação para todos. Por que eu estou desenhando essa circunferência? A ideia é a seguinte, eu não sei qual é esse ângulo. E se ele for, por exemplo, um ângulo menor que 90 graus? Se ele for um ângulo menor que 90 graus, a área vai continuar sendo a base a mesma, 4, só que a altura não vai ser 3, vai ser menos do que 3, porque 3 será essa medida aqui. Isso se esse ângulo aqui, por exemplo, eu estou considerando que ele é um ângulo pequeno, menor, um ângulo menor do que 90 graus. Poderia ser 89, poderia ser 88, poderia ser 87. Não dá para a gente saber, não foi fornecido. E aí a conclusão é que, veja só, a altura que eu preciso para calcular a área desse triângulo vai ser menor que 3. Porque a altura aqui vai ser menor que a hipotenusa, que é 3. Então, estamos diante de uma figura agora, né, essa que eu não estou colorindo, mas ela vai ter uma área menor do que 9 metros quadrados, se acontecer essa situação. Poderia acontecer uma outra situação, é que esse ângulo, ele ser um ângulo maior que 90 graus. Eu continuo tendo os mesmos 3 metros aqui, nós não sabemos esse ângulo, a área, ela continua sendo base 4 vezes a altura, só que a altura agora é uma altura também
menor que 3. A altura que eu vou buscar é essa aqui. Inclusive eu tenho até que continuar essa reta. A altura vai ser um cateto de um triângulo que tem hipotenusa 3 metros. Vai ser menor que 3. Então, se o ângulo também, vamos organizar aqui na caneta correta, se o ângulo for maior que 90 graus, poderia ser 91, 92, 90. Essa área, ela também é menor que 9 metros quadrados. Porque essa parte daqui nem é necessária para a gente calcular a área. Nem precisava dele dar essa figura. Ele precisaria dar o ângulo que está aqui ou mencionar que era retângulo. Portanto, todas as alternativas aqui que a gente tem, o 9, tudo bem, letra B. Mas o 6 também, eu consigo ter uma área de 6. Como que eu consigo ter essa área de 6? Bastaria a gente fazer o seguinte. Agora eu vou apagar essa estrutura para que você consiga imaginar e eu vou agora aumentar o nível dessa situação para enriquecer mais ainda o seu recurso. Veja só que interessante. Nós estamos agora querendo buscar uma situação, aqui o raio 3. Nós não sabemos esse ângulo, nós vamos calcular ele. Veja, nós já temos que essa medida é 2 metros, elas não vão modificar, e nem essa aqui que é 3. Ah, mas professor, você está exagerando. Quem exagerou foi os examinadores, em não colocar esse ângulo e não mencionar que isso aqui é um retângulo. Então nós podemos pensar em qualquer figura. Muito bem. Para calcular essa área, o que a gente precisa fazer é o seguinte. A área desse 1/4 de circunferência a gente já calculou anteriormente, que é 3 metros quadrados. É π vezes o raio ao quadrado, que é 4 sobre 4. É uma fatia de 4. Então, corto o 4 com 4 é π. Como π é 3 metros quadrados. O que a gente está querendo fazer é chegar na área 6, para que a alternativa B seja correta, e a B seja correta, e a C também seja correta nessa configuração. Essa parte de baixo nem vai ser interessante. Se aqui é 3, eu preciso que essa área que a gente vai calcular aqui agora seja também 3. E a gente consegue isso. Então, é perfeitamente possível você ter aqui uma altura que vai ser 1,5 ou 3 meios. Quer ver? Ó? Vamos pensar no cálculo matemático. Essa área que eu achurei aqui com esses traços, essa área tem que ser 3. E essa área é dada pela base 4, que é a base DB, vezes essa altura, que eu vou procurar, dividido por 2, já que é uma área de um triângulo. É só essa parte que está marcada aqui. Essa área tem que ser 3. O 2 multiplicando aqui fica 4H igual a 6. Portanto, H igual a 3 meios metros, ou 1,5 metros. Então, vamos colocar aqui 3 meios metros. Muito bem. Agora a gente consegue saber que ângulo é esse. E esse ângulo vai ser 30 graus. E por que 30 graus? Porque toda vez que aqui o ângulo for 30 graus, esse cateto vai ser sempre a metade da hipotenusa, já que o seno de 30 graus é igual a meio. Estou aqui num candidato que já estudou trigonometria, tem um conhecimento algébrico aqui da geometria, né? E essa parte é uma parte muito tranquila, né? Você tem aqui um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 3, e um cateto é 3 meios, e aí você sabe que esse ângulo é 30 graus. Então, conclusão, se esse ângulo aqui não for 90 graus, e sim for um ângulo de 150 graus, é isso que está acontecendo. Se o ângulo ali, vamos chamar de alfa, se esse ângulo alfa for igual a 150 graus, a área desse semicírculo, desse 1/4 de circunferência, continua sendo os 3 metros quadrados. A área desse triângulo, obviamente, com esse formato, que o ângulo nós não sabemos,
ele será também 3 metros quadrados. Aí eu tenho aqui 6 metros quadrados. E aí a marcação é da letra C de casa. Então, nesse caso, essa questão deverá ser anulada. Esses são os fundamentos que eu compartilho com vocês, né? Vocês só mencionando, dando essa solução, explorando essas ideias, dizendo que é possível que você tenha uma área igual a 6 no total, se o ângulo ali for 150 graus. Se o ângulo não foi fornecido, você pode pensar em 150 graus, você pode pensar em 120 graus, você pode pensar até mais. Será que eu consigo uma área de 3 metros quadrados? Acredito que sim, mas aí o ângulo vai ser um ângulo bastante pequeno ali em relação à horizontal. Mas é possível, porque eu vou ter que ter 4 vezes a altura dividido por 2 igual a... Ah não, nesse caso, perdão pessoal, nesse caso não tem como ser 3, porque 3 já é o caso aí da semicircunferência. Então, as únicas duas alternativas possíveis para essa questão é 9 metros quadrados se o ângulo for 90 graus e 6 metros quadrados se o ângulo for 150 graus. Ok? Questão 47. Marque a alternativa correta. A fábrica de munições de PM-MG, em sua capacidade máxima, produz 3.000 munições por dia, com 5 funcionários trabalhando 8 horas por dia. Com a nova turma de soldados, a fábrica de munições precisará produzir 5.250 munições por dia e, para isso, contratou mais 2 funcionários. Quantas horas os 7 funcionários terão de trabalhar para suprir essa nova demanda diária de munições? Letra A, 19,6, letra B, 6,4, letra C, 10, letra D, 12. Da mesma forma que a gente organizou a questão anterior de geometria, que é passível de recurso, essa também é passível de recurso. Porém, a probabilidade de anular essa questão é quase próxima de zero. A gente tem que ser franco, porque eu ainda não vi. Pode ser que já existem questões que foram anuladas por conta disso. Mas essa questão está faltando aí algumas informações relevantes, importantes. Por exemplo, toda vez que ele menciona que 5 funcionários trabalhando horas por dia, qual é o rendimento desses funcionários? Será que eles têm o mesmo rendimento? Será que eles trabalham de forma desordenada? E esses 2 aqui, será que eles são muito efetivos, muito mais do que os 5 anteriores, ou tem um rendimento bem pior? Então, isso vai levar a gente a pensar que existem várias propostas de alternativa. Só que o examinador que propôs essa questão, ele não deixou claro essa situação, mas na maioria das questões que a gente observa de regra de 3 composta, tem essa sinalização que esses funcionários têm a mesma capacidade de trabalho, a mesma eficiência. Não deveria ser assim, né? Porque essa situação é um exagero, porque veja só, se eu contrato 10 pedreiros para produzir uma casa, eles gastam, por exemplo, 1 ano para produzir essa casa. Será que se eu colocar a população da China toda, ou mais, a população da China, da Índia e do Brasil para produzir essa casa, fazendo essa regra de 3, ia dar menos do que 0,1 segundo. E isso não é possível, que até o cimento, por exemplo, ter que secar, então é impossível. Essas pessoas vão mais atrapalhar do que ajudar. Eu estou exagerando, obviamente, mas é para mostrar que as coisas têm que ser claras, objetivas e não pode ferir a isonomia do candidato. Eu vou repetir essa ideia. Se eu tenho, por exemplo, 4 pedreiros vão construir uma casa, naquele ritmo de trabalho deles, 6 horas por dia, 8 horas por dia, em 1 ano, combinam com o proprietário que vão entregar a casa. E aí a pessoa contrata uma quantidade assim, muito grande de pessoas para produzir essa casa. E aí, fazendo essa regra de 3, o tempo que vai dar não está equivalente ao que vai acontecer na prática. Da mesma forma, esse problema. Eu não sei quais são as características, o rendimento dessas 2 pessoas e não sei das 5 anteriores quais são os rendimentos, se tem a mesma capacidade. Então, se fosse você, se você errou essa questão, eu sugeria para interpor recurso. Você não perde nada e
pode ter certeza que se às vezes você precisar de uma questão para ser classificada, essa vai ser a questão talvez que você provoque a banca. Mas o seu recurso tem que ser muito bem fundamentado. Eu estou te trazendo essa expectativa, mas acredito que a probabilidade ela é próxima de zero. Mas eu não posso dizer que é zero. Porque o que acontece? Se a gente resolver essa questão, né, da maneira pensando se o rendimento, né, se todos os 7 funcionários apresentam o mesmo rendimento, isso é uma condição que deveria ter sido dada na questão. Aí sim a gente tem uma solução para essa questão, onde 3.000 munições são produzidas com 5 funcionários, vou abreviar aqui para facilitar, com uma carga horária, horas por dia, de 8 horas por dia. Tem uma quantidade de munições, quantidade de funcionários, carga horária, horas por dia. Há um aumento de 5.250 munições, porém agora com 7 funcionários. E a pergunta, qual vai ser o tempo? Mas aí, como ele já fala que é tantas munições por dia, nessa situação, a gente já vai calcular as horas aqui por dia. Então, vamos analisar essa situação como se fosse uma parte isolada, 8 sobre x, identificar se a quantidade de munições é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Veja, se aumenta-se a quantidade de munições com a mesma quantidade de funcionários, eu tenho que ter isso em mente, eu vou ter que ter uma maior carga horária. Então, aumenta-se a quantidade de munições, mais trabalho, mais horas por dia. Então, essa grandeza é diretamente proporcional. Então, vai ficar 3.000 sobre 5.250. Agora, esqueço as munições. Pensem que são as mesmas munições. Eu tenho 5 funcionários, né, e vou aumentar para 7. Se eles têm a mesma eficiência, aumentou a quantidade de funcionários, eu não preciso ter uma carga horária maior. Eu posso reduzir essa carga horária para cumprir a mesma eficiência que é a produção das munições. Então essa regra de 3 aqui, comparada com a carga horária, é inversa, ficando 7 sobre 5. E aí a gente simplifica, por exemplo, esse zero com esse zero. Podemos, por exemplo, simplificar o 5 por 5 dá 1, 300 por 5 dá 60. Podemos simplificar também, veja, o 60 por 5 é 12. 60 por 5 é 12. E 525 por 5 está fácil. 500 por 5 é 100. 25 por 5 é mais 5. Então é 105. Agora facilitou a simplificação do 105 por 7. Por 7 é 1. Veja bem, o 105 nós podemos quebrar em 70 mais 35. 70 daria 10, 35 por 7 dá mais 5. Então o resultado é 15. Então a gente ficou com 8 sobre x, em cima somente o 12 devido às simplificações. Estou simplificando o numerador com o denominador. Embaixo 15. Ainda posso simplificar por 3. Veja só, por 3 o 12 dá 4, aqui dá 5. E aí o 8 é o dobro de 4, o x vai ser o dobro de 5. Ou multiplicando cruzado a gente vai chegar no mesmo resultado, x igual a 10 horas por dia. Então se de fato a gente tivesse essas informações que o problema mencionou, a resposta seria 10, alternativa C de casa. Ocorre que se a gente tivesse, por exemplo, esses 2 funcionários muito eficientes, mas muito eficiente mesmo, aqueles funcionários que resolvem aí tudo rapidamente, pode ser que a resposta ela reduza para 6,4. Pode ser que esses funcionários, esses 2, sejam muito lerdos, ou seja, funcionários que não agregam tanto. Pode ser que a resposta seja 12. Então veja que essa falta de clareza no enunciado gera
alternativas diferentes de pensamento. Mas acredito que a probabilidade para anular essa questão é pequena, né? Eu acredito que a banca vai sinalizar a alternativa C, e mesmo que ocorra aí o recurso, acredito, né, uma possibilidade pequena de anulação, ela vai manter a letra C. Mas se eu tivesse no seu lugar e errei essa questão, com certeza eu ia colocar todas essas observações, né? Até colocaria, eu consigo chegar no 6,4, basta ter uma grande eficiência desses dois, e aí há uma redução drástica, porque eles vão produzir munições muito rápidas, muito mais do que isso. Então você tem que explicar essas situações, né? Mas de fato, a sinalização para o gabarito oficial e pós-recurso é a letra C. Perfeito? Questão 48. No meu entendimento, essa questão ela é passível de recurso. Existem dois vícios graves nessa questão. Um deles em relação à unidade que não foi solicitada, e a outra, a gente nem encontra a resposta para a marcação de acordo com o enunciado. Vamos ler a questão e na sequência eu faço o embasamento argumentativo para que essa questão seja anulada. Marque a alternativa correta. Muito bem. Uma esfera de raio 3 metros é colocada dentro de um cilindro de mesmo raio e altura 5 metros. Todo o espaço vazio restante do cilindro é preenchido com óleo. Qual é o volume de óleo que caberá no cilindro? Considere π 3,14. Letra A, 28,26. 113,4 na letra B. Letra C, 56,52. E letra D, 103,62. A gente pode perceber que ele não mencionou a unidade do volume. Veja só, cadê a unidade aqui do volume? Se a gente não tem a unidade do volume, não tem como marcar a alternativa correta. Ele não pediu aqui. Ela poderia estar em galão, por exemplo, e fazer uma conversão totalmente diferente, né? Poderia estar em centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, em litros, decilitros, enfim. Existem várias outras medidas que podem ser utilizadas aqui. Então esse é o primeiro erro, já é condição suficiente para poder anular essa questão. Agora vamos reforçar ainda mais a situação do embasamento para essa questão, para que você consiga convencer a banca que essa questão tem que ser anulada. E de fato, não tem condição dessa questão não ser anulada. Veja só. Vou desenhar aqui a esfera, cujo raio é 3 metros. Muitos me mandaram mensagens dizendo que a maioria dos cursinhos preparatórios sinalizaram para a alternativa A. Mas eu vi algumas aqui, tive tempo de olhar com cuidado e vi que os desenhos ou as ideias que foram construídas para a resolução não estão adequadas. O cilindro ele não tem uma altura maior que o dobro do raio da esfera, ou seja, que o diâmetro da esfera. Esse foi o erro cometido aí por vários cursinhos que corrigiram essa questão. Então eu vou desenhar aqui, por exemplo, uma reta que tangencia aqui para a gente mostrar que esse cilindro ele não vai chegar até, por exemplo, o final da esfera. Ele vai chegar mais ou menos até aqui somente. Por que eu não posso desenhar ele até lá em cima? Vou mostrar por conta dos dados fornecidos. Veja só, nós já sabemos que o raio da esfera mede 3 metros. Daqui até aqui também 3 metros. Então, aqui 3 metros, aqui 3 metros. E o cilindro tem altura 5. Veja, nem chegou a 6, nem chegou a igualar aqui. E a maioria das soluções estão sinalizando para que essa altura do cilindro seja superada aos 6 metros, que é o diâmetro da esfera. E isso não acontece. Portanto, o nosso desenho teria que ser desta forma aqui. Nós vamos desenhar o cilindro nessas condições. Não ficou perfeito, mas dá para entender a proposta. O que acontece é que esse cilindro só tem altura 5. Então a gente vai desenhar aqui a altura dele igual a 5.
Vamos colocar aqui 5 metros e sabemos que essa parte de fora, que a gente vai chamar de uma calota esférica, ela tem que ser descontada. Então, primeiro vamos calcular o volume do cilindro, é fácil de calcular. Vamos calcular o volume do cilindro. É a área da base vezes a altura. Então, é π vezes raio ao quadrado vezes altura. Lembrando que o raio do cilindro é o mesmo, isso ele forneceu no enunciado. O raio do cilindro também é 3 metros. Então, substituindo aí na expressão, a área da base vezes a altura, o volume do cilindro vai ser π. Vou deixar dessa forma, no final a gente substitui. O raio é 3, ou seja, 3 ao quadrado, vezes a altura 5. Portanto, o volume do cilindro vai ser 9 vezes 5, 45 π. Se as medidas aqui estão em metros, tanto a altura quanto o raio, 45 metros cúbicos. Esse é o volume do cilindro. Muito bem. Agora nós precisamos calcular o volume dessa calota esférica. E essa parte não é contemplada nem no ensino médio. A gente precisaria de uma parte do ensino superior, por integral. Veja só que complexidade dessa questão. Então, a gente vai ter a seguinte situação. Pegando essa calota esférica, a gente vai imaginar o seguinte. Eu vou desenhar ela para fora. Então, vou pensar nessa calota da seguinte forma. Não sei se eu vou conseguir desenhar perfeitamente. Vamos tentar desenhar aqui em cima. Então, essa calota esférica, eu não sei qual vai ser essa distância desse centro até ali. Eu vou chamar de x. Mas veja, nós sabemos que a altura do cilindro é 5, então aqui tem que ser 2 metros. Então essa parte que vai daqui até o polo só pode ser 1 metro. Então a gente já sabe que daqui do polo até essa parte central, 1 metro. Muito bem. Mas nós sabemos também que até o centro aqui mede 2 metros, né? Até esse centro aqui. Eu vou fechar aqui o raio dessa esfera. O raio a gente sabe que é 3 metros. É só até o raio. A gente consegue achar o valor desse x fazendo o teorema de Pitágoras. 3 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2 metros é 2 ao quadrado. Então aqui fica 9 menos o 2 ao quadrado, que é 4, igual a x ao quadrado. 5 igual a x ao quadrado. Posso até extrair aqui a raiz quadrada de 5, mas vamos deixar assim. Porque para a gente agora calcular o volume desta calota, a gente vai precisar fazer o seguinte cálculo. O volume da calota esférica é dado por π vezes a altura dessa calota sobre 6, vezes 3 vezes, a gente vai pegar esse x ao quadrado, mais o h ao quadrado, que no caso aqui não vai ser a altura do cilindro não, vai ser esse h que a gente tem aqui, que é o h da calota. Então o volume dessa calota, veja que essa parte nem é cobrada no ensino médio, π vezes 1 dessa altura da calota sobre 6, que multiplica o x ao quadrado é 5, 3 vezes 5, 15, mais o h que é 1 ao quadrado, então fica 1 mesmo. Então eu vou substituir aqui, o x ao quadrado é 5, o h ao quadrado é 1 ao quadrado. Portanto, o volume da calota vai ser π sobre 6, aqui vai dar 15 mais 1, 16. Simplificando por 2, 8 π sobre 3 metros cúbicos. Mas o volume que a gente precisa é o que está abaixo da calota. Então o que a gente tem que fazer? Calcular primeiro o volume da esfera. E o volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo. Veja o nível dessa questão. 4/3 de π
o raio da esfera 3 ao cubo. 3 ao cubo, simplificando com 3, dá 3 ao quadrado, que é 9 vezes 4, 36 π metros cúbicos. Então já temos o volume da esfera, já temos o volume da calota. O que a gente faz? Vamos subtrair o volume da esfera, 36 π, menos o volume da calota, 8 π sobre 3. Tirando o mínimo múltiplo comum, que é 3, 3 vezes 36 vezes 2 dá 72, 72 mais 36 é 108 π, menos 8 π, ou seja, 100 π sobre 3 metros cúbicos. Esse é o volume da parte esférica que fica para baixo. Podemos até pensar numa calota maior. Geralmente o termo calota vem para essa parte menor. E aí esse volume que a gente já tem aqui, eu sei que o volume do cilindro é maior do que esse volume. O volume do cilindro é 45. Então a gente, para finalizar a questão, para incluir o óleo aqui dentro, ou seja, o óleo que vai estar nessa parte aqui, nessa parte também aqui, nessa parte aqui e nessa parte aqui, vai ser os 45 π metros cúbicos, então o volume de óleo vai ser dado por 45 π subtraído do volume que a gente tem aí dessa parte inferior da esfera que fica dentro do cilindro, que é 100 π sobre 3. Novamente tirando o mínimo múltiplo comum, 45 vezes 3 dá 135, porque vezes 2 dá 90, mais 45, menos 100 π. O resultado final é 35 π sobre 3 metros cúbicos. Esse é o resultado definitivo. A gente só precisa agora substituir o π igual a 3,14. Então, se a gente aproximar por 3, né, vai dar 35, só que vai dar um pouquinho mais. Esse volume vai ser um pouquinho maior, o volume do óleo vai ser pouco maior do que 35 metros cúbicos. Acredito que dá uma dízima periódica aqui por 3, então deve dar 36,6, alguma coisa próximo disso. E aí a gente não tem gabarito para marcar a alternativa correta. Portanto, essa questão, no meu entendimento, como ela não tem gabarito para ser marcada, além de ser uma questão de alto nível e uma questão que não foi pedido nem a unidade, portanto ela deverá ser anulada. Então, fundamente o seu recurso com essa proposta de solução, busque referências bibliográficas, sugiro que você busque o Fundamentos de Matemática Elementar da coleção com 11 volumes, é o volume 10, pode pegar lá que vai ter essa parte de calota esférica, é o volume 10 dos Fundamentos de Matemática Elementar. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, talvez as páginas que tenham lá, né, eu vou colocar o arquivo para que você possa se apoiar nesse livro e colocar a referência lá, porque essa questão, ela, com certeza, ela tem que ser anulada. Ok? Então, com isso, a gente finaliza a questão 48. Questão 49, considere a seguinte sequência: 1, 5, 13, infinito. Nessa sequência, cada termo é o dobro do seu anterior mais 3. Marque a alternativa correta, que se refere ao nono termo dessa sequência. Alternativa A, 509, B, 1021, C, 2045 e letra D, 4093. Então vamos organizar a sequência, começa do 1, vai para o 5, depois o 13. Vamos completar os demais. A gente sabe que é o dobro do anterior, o termo consecutivo é o dobro do anterior. 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. O dobro de 5, 10, mais 3, 13. E assim a gente vai encontrar
os demais. Então, o dobro de 13, 26. 26 mais 3, 29. O dobro de 29, 58. 58 mais 3, 61. O dobro de 61, 122. 122 mais 3, 125. O dobro de 125, 250. Mais 3, 253. O dobro de 253, se fosse 250, 500. Mas vai ser 253, então 506. 506 mais 3, 509. Já estamos no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Falta o último. E essa é uma questão envolvendo sequências numéricas, onde tem ali um padrão, lógico, não é nem progressão aritmética, nem progressão geométrica, mas é de sequências numéricas. Faltando então o nono termo, o dobro de 509, o dobro de 500 é 1000, o dobro de 9 é 18. Então dá 1018, 1018 mais 3, 1021. Esse será o nono termo. Portanto, o gabarito para essa questão, o nono termo é 1021. Vamos marcar a alternativa D de bola. Ok? Questão 50. Sabendo que o sétimo termo, então vamos marcar aqui, o sétimo termo da progressão geométrica é 2187 e que o primeiro termo é 3, marque a alternativa correta que corresponde ao quinto termo. Letra A, 729, letra B, 81, letra C, 1353 e letra D, 243. Uma forma da gente resolver essa questão, lembrando que ela é uma questão de progressão geométrica, perfeitamente coerente à cobrança, está dentro do conteúdo programático. Então, uma forma de resolver essa questão é a seguinte: vamos organizar aqui através de alguns quadradinhos. Aqui está o segundo termo, aqui está o terceiro termo, aqui o quarto termo, quinto termo, sexto termo e o sétimo termo. Nós não sabemos se essa PG ela é crescente, olha só, a gente não sabe se ela é crescente, né, porque na verdade ela tem duas possibilidades aqui. Ela pode ser uma progressão geométrica crescente, ela vai crescer porque o sétimo termo é 2187, mas ela pode ser uma PG alternante. É quando a razão é uma razão, por exemplo, negativa. A PG crescente, a razão sendo maior que 1. Então veja, nós estamos diante de duas progressões geométricas que podem acontecer. Não foi mencionado no texto, mas isso não vai comprometer a questão. Por quê? Porque ele deu esse último termo, o sétimo termo. Pode ser que essa progressão ela seja uma progressão geométrica infinita, né? Mas nós vamos pensar nela sendo finita para a gente organizar aqui a seguinte situação. Se esse primeiro ele é um múltiplo de 3 e o 2187 também é um múltiplo de 3, e por que a gente sabe que o 2187 é um múltiplo de 3? Porque a gente sabe que o 2100 é múltiplo de 3, depois mais 60 é múltiplo de 3, faltam 27, para somar aí os 2187. 2100 é múltiplo de 3, vai dar 700, 60 múltiplo de 3 resulta em 20, e 27 é múltiplo de 3, resulta em 9. Uma outra forma é pensar no 2100 mais 90. 90 é múltiplo de 6. Se eu retiro 3, é 87, logicamente será múltiplo de 3. Uma outra forma é somar os algarismos. 2 mais 1, 3, mais 7, 10, 18. 18 é múltiplo de 3. Então, a gente vai pensar o seguinte. Se a gente pegar aqui uma razão igual a 2, esse primeiro termo vai ser par, o segundo termo vai ser par, o terceiro termo par. A gente não vai chegar no múltiplo de 3 se a razão for 2. Se a razão for 3, a gente percebe que das alternativas, a gente tem
bastante aqui que são múltiplos de 3. 81 é múltiplo de 3, 729 também é múltiplo de 3, veja só, 16 mais 2, 729 é múltiplo de 3. Aqui também na letra C, 3 mais 3, 6, com 5 mais 1, 6 é múltiplo de 3. O 243 também. Então, a nossa tentativa é pensar numa razão igual a 3. Não estou certamente correto, mas eu vou tentar e ver o que vai acontecer. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3. O 200 vezes 3 resulta em 600. 40 vezes 3, 120. 3 vezes 3, 9. Resultando, portanto, em 729. Se de fato, se eu pegar 729 e multiplicar por 3 e resultar em 2.187, está resolvida a nossa situação. E foi isso que deu aqui, veja, deu os mesmos 729. Se eu multiplico 729 vezes 3, vai dar com certeza 2.187. Porque 700 vezes 3 é 2.100, 20 vezes 3 é mais 60, e 9 vezes 3, 27. De fato, 2.187 bateu. Nesse caso, resolvemos a questão, mas temos que tomar o seguinte cuidado. Para essa questão, né, a prova é objetiva, ele quer o quinto termo, 243. Mas veja, você poderia utilizar a fórmula que você ainda ia descobrir outra progressão geométrica nessa situação. Então eu vou apagar essa situação, que pelo raciocínio lógico é bem mais tranquilo, mas vamos tentar agora descobrir essa razão de acordo com a expressão do termo geral. Então temos aqui essa situação que a gente não precisa. Veja que a gente pensou numa PG crescente e deu certo. Agora a gente vai usar a expressão que o A7, esse aqui então vai ser o A1, e esse aqui, o sétimo termo, então o A7. E eu preciso do A5. Sabemos que o A7 é igual ao A1 vezes a razão elevado a 7 menos 1, ou seja, 6. O A7, 2.187. O A1 é 3, vezes a razão elevada a 6. Olha só que curioso, nós já fizemos essa conta, o 3 para lá dividindo. 2.187 por 3 dá 729, é a razão elevada a sexta. Cuidado, agora eu tenho dois valores para a razão, positivo ou negativo, é a raiz sexta de 729. E a gente já sabe, através do exemplo anterior, que 3 elevado a sexta é o 729 que deu aqui. Né? Se a gente fatorar o 729, a gente vai ter aqui, vou fazer organizado, veja que eu não precisaria fazer tudo isso para essa questão, mas é uma solução possível. Mas o bom é que a gente vai chegar numa segunda PG diferente da primeira que a gente organizou. Então veja só, por 3, 600 por 3 é 200. Faltam 129. 120 por 3 é mais 40. E 9 por 3 mais 3. É 243. Dividido por 3, o 240 por 3 é 80. O 3 por 3 é mais 1, 81. Agora ficou fácil. Por 3 é 27. Por 3 é 9. Por 3, 3. Dividido por 3, 1. De fato, 3 a sexta. Significa que a razão vai ser mais ou menos 3. E aí existem duas progressões para essa questão. Vou apagar aqui, nós já sabemos qual vai ser a razão, ou ela é mais 3, ou ela é menos 3. Temos que usar essas duas. Se a razão for 3, é a que a gente fez anteriormente pelo raciocínio lógico. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, vezes 3, 729. Essa é uma PG crescente, mas poderia ser uma PG decrescente. 3 vezes menos 3, decrescente não, alternante. 3 vezes menos 3, menos 9, vezes menos 3 dá mais 27, vai alternando o sinal, mas o resultado em módulo é o mesmo. Menos 81, vezes 3 mais 243, vezes 3 menos 729, vezes menos 3,
2.187. E, por coincidência, o A5 também vai ser 243, essa é uma PG alternante. Ok? Com isso a gente fechou aí todas as respostas comentadas, todas as soluções extraoficial. E na sequência eu vou mostrar o gabarito, né, questão por questão, para que você possa acompanhar e conferir com a sua prova. Espero então ter contribuído. Um forte abraço a todos.